Aleluia. Vamos então para a palavra. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: a seara é grande. Repete comigo. A seara é grande, mas os trabalhadores são... Era só responder o são, mas amém. Poucos. Diga assim por irmão, que está ao seu lado, os trabalhadores são poucos. Dá agora só uma... Os trabalhadores são poucos. Dá só mais uma lembradinha. Ei, é só para você não esquecer. Os trabalhadores continuam ainda hoje sendo poucos. Amém. Atenção aqui agora. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu creio que não existe maior oração que um líder faça do que: Senhor, envia trabalhadores. Na verdade, Pai, eu sei que o Senhor já os enviou. Me ajude a identificá-los, me ajude a formá-los. Todos nós, enquanto líderes, desejamos muito que novos líderes sejam levantados. Amém? Quantos líderes de life temos aqui? E ministérios também. Baixe a mão você que não deseja ter um novo líder. Não tem como baixar a mão, tem que levantar outra também. Por quê? Porque a gente deseja que tenha um novo líder. Precisamos de novos líderes. Mas já aprendemos, o pastor Michel falava muito, que líderes não vêm pronto, eles são gerados. Ele falava muito sobre o fator geracional. Precisamos ativar o fator geracional. Então, novos líderes são gerados, eles não vêm prontos. O Senhor manda um líder pronto, não vai rolar. Por quê? Porque existe a questão do DNA, a nossa cultura Paz Guaratuba, a forma que nós caminhamos, o DNA na veia, aquilo que nós enxergamos como cosmovisão a partir do que nós vivemos como igreja. Então, o novo líder ele precisa ser gerado nessa incubadora, nesse lugar. Esse útero chamado Paz Guaratuba precisa ser gerado líder. Então eles não vêm prontos, eles podem vir dispostos, e já é uma grande coisa, mas pronto já não vem. Então nós precisamos ser intencionais na formação de um novo líder. Não tem como o acaso formar alguém, querido. O acaso não forma nada, precisa ser intencional. Por conta disso, precisamos estar atentos em alguns detalhes que não podem faltar na vida de um líder que está em treinamento, de um novo líder, um líder que a gente deseja formar. E a gente parte do princípio que o novo líder, ele já é um discipulador. Então essas características, ou esses itens, ou esses detalhes que nós procuramos, precisa já estar no discipulador. Ou pelo menos nós precisamos impulsionar esse crescimento, o aparecimento dessas características, através de alguns ensinos. Porque ninguém é perfeito. Não é o fato de nós já estarmos liderando que nós temos todas as características necessárias de um bom líder. Não, você não vai encontrar a plenitude de tudo isso em mim, mas você vai encontrar um desejo muito grande de cultivar isso. Só que nada pode ser cultivado sem uma semente. Então, sim, essa semente está nos líderes que lideram a nós, que lideram vocês no seu Life Group. Tudo aquilo que a gente vai falar, essas sementes já são plantadas, e alguns está germinando ainda, em outros já tem algumas folhas, mas nós entendemos que dia após dia, ao passar do tempo em que nós permitimos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, o fruto disso vai ficando cada vez mais evidente. Então precisamos estar atentos. Esses detalhes estão completos em nós, como líderes? Não. Mas estamos no caminho do aperfeiçoamento. E cada vez mais estarão visíveis em nós. Então o tema de hoje é identificando novos líderes. Como fazer para identificar alguns líderes, novos líderes? Neste fator geracional ativado, precisamos identificar algumas características em quem está sendo treinado. São todas as características que nós vamos falar hoje? Não. São muito importantes e nem estou elegendo elas como as mais importantes. Mas a mensagem de hoje é um compilado, é um ajuntamento, é um compilado do que nós aprendemos com o pastor Michel, mas também com a vivência, liderando, discipulando, e também parte do pastor Teixeira, que é o pastor que é muito influente na área de liderança. Então a gente
foi pegando um pouco de cada coisa que a gente foi aprendendo, principalmente nessa experiência de ouvir e colocar em prática, e vamos falar isso hoje. Então, a primeira coisa, nós precisamos promover comportamento. Alex, é possível promover comportamento? Sim. É possível gerar situações. E toda situação que nós geramos, pessoas que estão nessa situação vão corresponder de alguma forma. Então, quando nós promovemos, quando nós geramos comportamentos, as pessoas vão precisar reagir de alguma forma. Então, sempre quando nós promovemos um comportamento, nós vamos conhecer melhor. E isso é intencional. Isso o pastor Michel chamava muito, falou, não, vou cutucar Alex até sair alguma coisa aí para a gente, para eu ver o que vai sair. E como ele fez isso. No reino de Deus, liderança é muito mais sobre caráter e comportamento do que habilidades. Por isso que muitas vezes nós erramos. A gente já falou muito sobre isso, sobre os tops. Não, aquele cara é top, cara. Ele já fala bem, ele já é um cara que conhece a Bíblia. E não, e ao invés de a gente falar, né, ele pode ser um excelente líder, a gente às vezes já se atropela na nossa, nosso impulso. Não, ele será um excelente líder. E a gente vai falar para ele, ei, você vai ser um grande líder. A gente põe uma promessa e quando a gente declara isso, muitas vezes a gente assume o compromisso de que isso aconteça. Agora, quando a gente só coloca um pode, você pode ser um grande líder. O pode é uma possibilidade que vai depender dele disso se tornar uma realidade. Existe uma possibilidade de você ser um grande líder. E aí ele diz amém, amém. A possibilidade depende de quem? De você. Então, quando a gente traz essa possibilidade, a gente tira um pouco a expectativa, ou muito, de preferência, quanto mais melhor, quanto mais a expectativa for tirada melhor, do top. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos habilidades. E liderança no reino de Deus é muito mais sobre caráter e comportamento do que habilidades. Afinal de contas, o reino de Deus é um reino de improváveis. E os improváveis não têm muitas habilidades. Mas eles têm um comportamento e um caráter totalmente moldado, totalmente influenciado por Deus. A nossa igreja é uma igreja de improváveis. Do que a gente já ouviu, né? Aquela igreja da Igreja Preta, dos barbudos, que lá inchaço, não vai passar de 2 anos. Tem uns 8 anos que já falaram isso e a gente só cresce para a glória de Jesus. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Jesus. O fato de isso só ir adiante é porque Jesus é o centro dessa igreja. Amém? Então, não é inchaço, é porque Deus resolveu fazer alguma coisa e encontrou corações dispostos para que essa coisa seja feita. Então, não é sobre habilidades. Elas podem ser usadas sim, mas é muito mais do que habilidades, é caráter e comportamento. É necessário avaliar o fruto do Espírito na vida do líder em treinamento, antes de delegar uma responsabilidade de liderança a ele. Então, muitas vezes a gente se surpreende com as raízes, com os ramos, mas o que a gente precisa analisar é o que Jesus disse, pelo que a gente conhece a árvore? Pelo fruto. Então nós precisamos avaliar o fruto do Espírito, que ele vai manifestar nos comportamentos, que nós podemos promover esses comportamentos. Então é necessário avaliar o fruto do Espírito na vida desse líder em treinamento, antes de delegar uma responsabilidade maior a ele. Porque o contrário disso pode ser desastroso. Eu, pelo menos, já experimentei isso. De o que a gente chama de estabelecer uma liderança por necessidade. Rapaz, isso pode ser desastroso para as pessoas, para o novo líder e para aqueles que estão em torno deles. Então, é responsabilidade e muito responsável analisarmos os frutos antes de estabelecer uma nova liderança. Então, quantos estão aqui que desejam ser um novo líder? Glória a Deus. Pode levantar a mão, não vai ter pegadinha hoje não, querido. Então, fica tranquilo. Manifeste o fruto do Espírito. Amém? A comunhão é um ótimo lugar para montar a caixa de ferramentas. O pastor Michel falava muito sobre montar a caixa de ferramentas, né? E a comunhão é um ótimo lugar, porque está todo mundo relax, está todo mundo descontraído, está todo mundo ali tranquilo, conversando, correspondendo às piadas, e o líder só discernindo, dando uma olhada. Isso aí, querido. Não, conte-me mais. Lembra do pastor Canté?
Conte mais, querido. Conte mais, macho velho. Não, conta aí, irmão. E aquilo lá? Não, aquela vez ele conta de um testemunho. E naquele testemunho que ele conta, ele está mais feliz falando do que ele fazia antes, do que ele está vivendo agora. Fala, que conta mais, como é que era? E foi legal para você? Nossa, foi demais, cara, eu curti muito. Legal. E agora? Não, agora eu não posso fazer mais. Daí se entristece. Eita, essa conversão aí é da Shopee. Mas é o processo, às vezes está no processo. Fica tranquilo, querido, a gente não vai ficar medindo você durante a comunhão. Mas é com o intuito de que você aprenda muito mais em Deus. Então fique tranquilo, fique bem descontraído durante a comunhão. O propósito da comunhão é sempre que a gente se conecte e se conheça mais, amém? Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 1. Então a gente viu que promover comportamento. Eu acho que eu acertei o versículo. Paulo chegou também em Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. E observando, assim, que é o versículo 5, é uma subsequência, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em... Quem não gosta dessa palavra está na Bíblia. E aumentavam em... E não temos problema nenhum em aumentar em número. Por quê? Porque observamos todas as decisões e tudo aquilo que Deus tem entregue ao corpo de presbitério. Não existe nada errado nisso, isso é bíblico. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Então, quando a gente sabe que está dando certo e que é de Deus, quando a sua fé está sendo fortalecida, e como sequência ou consequência da sua e da minha fé ser fortalecida, ou à medida que ela está sendo fortalecida, nós vamos crescendo em número. Por quê? Porque quando nós somos fortalecidos na fé, nós operamos aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Mas Paulo, ele foi intencional. Ele circuncidou Timóteo, gerou uma situação. E essa situação ele promoveu uma situação, e ele poderia ter um comportamento. Ele falou, tá louco, rapaz? Não, precisa me circuncidar, não vai mexer aqui no precioso, não. Não, vai para lá. Mas por causa do evangelho, por causa de um propósito que era muito maior do que Timóteo tinha entendido como existência, ele correspondeu. Isso é necessário, é para crescimento do evangelho, é para cumprimento do propósito de Deus, então não tem problema nenhum com isso. É para que os judeus não rejeitem a palavra que a gente for chegar lá e pregar, então pode circuncidar. Entende que o comportamento de Timóteo revelava aquilo que falavam a respeito dele? Versículo 2, os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Então o comportamento de Timóteo, ele foi paralelo, ele foi aprovado diante também daquilo que falavam sobre ele. O comportamento numa situação inusitada, que talvez eu, ou talvez alguns de nós, pensassem umas 55 vezes, poxa, mas eu já sou grande. Poxa, mas é uma situação tanto quanto constrangedora. Só que, versículo 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Quem estava junto com essa galera, com esses apóstolos, esses presbíteros, quem estava junto com a liderança da igreja, entregando aos irmãos as decisões, fortalecendo a fé da igreja e vendo a igreja crescendo? Timóteo, porque ele teve... Nossa, lembrei. Não tenho dinheiro para pagar advogado, então não vou falar. Então, Timóteo, ele teve um bom comportamento, ele correspondeu à altura do chamado dele. Isso significa que, será que diante das circunstâncias nós conseguimos corresponder à altura do chamado que nós temos? Porque o nosso chamado, não a nossa vida, a nossa pessoa, o nosso chamado, ele é nobre demais. Por quê? Porque quem nos chamou? Cristo. Então Cristo nos chamou. Será que o meu comportamento
ele está compatível com a nobreza do meu chamado. Nós vemos aqui que o comportamento de Timóteo estava compatível com o chamado, ele elevou o comportamento dele ao nível do chamado dele. Se é para o cumprimento da vontade de Deus, então faça a sua vontade. Se é necessário, e não está falando se é pecado ou não, queridos. Nós já estamos no nível, culto de terça-feira, nós não estamos aqui para falar o que é pecado ou não. Nós já conseguimos avançar um pouco, não somos melhores por conta disso, mas nós já estamos entendendo que aqui não está mais retratando, ou a gente está vendo se é pecado ou não, a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo se somos aptos ou não para estarmos operando na dimensão do chamado que Deus nos chamou. Não é sobre pecado, não. Você acha que não tinha a ver com a salvação de Timóteo se ele não deixasse circuncidar? Não tinha a ver com que Timóteo ia ficar de banco ou ia ser um mau exemplo a não ser seguido. Não tinha a ver com isso. Tinha a ver com o privilégio de Paulo ter as marcas do evangelho, ainda que isso lhe causasse dor, mas que ele entendesse o privilégio que é sofrer por amor a Cristo, e viver por amor a Cristo, e de fazer alguma coisa por amor a Cristo, e amor ao chamado que Cristo tem na sua vida. Então não é sobre se é pecado ou não, toques, não, querido. A maturidade faz com que a gente avance ali dessas coisas. Já está ligado ao abro o que eu preciso rejeitar para agradar o meu Senhor e viver por amor a Ele. Nós estamos já sendo chamados culto de terça, o Tadel já está mais para esse nível. Já está no nível de, Senhor Deus, a sua vontade ela precisa acontecer. O que eu preciso deixar de fazer para que ela aconteça? Não é de, Senhor, será que o que eu estou fazendo é pecado? Não. Segunda coisa, ou o que a gente pode identificar também, precisa identificar, como essa pessoa lida, ou se ela lida bem sob pressão. Quantos já ouviram? Você já ouviu muito do pastor Michel. Ou aperta ou espana. A pressão faz isso, ou aperta ou vai espanar. E geralmente isso está mais dependendo da qualidade do parafuso. Ou pressão gera poder. Já ouviram isso? Pressão gera poder. Eu lembro uma vez que o pastor estava falando sobre a formação do diamante. O diamante é carbono, é carvão, mas de acordo com o ambiente de pressão e calor específico desse carvão, forma-se um diamante. Se nós suportarmos, se a gente souber lidar bem com pressão e calor do ministério, então a gente pode passar de um pedaço de carbono para uma pedra preciosa, que não é formada em hipótese alguma sem que haja pressão e muito calor. Então, como reagimos? Como esse novo ou esse líder em treinamento reage quando enfrenta desafios? Como planejar eventos, discipular alguém. Você vai passar a discipular fulano e tal, mas o cara sabe muito mais da Bíblia que eu, o cara está mais tempo na igreja do que eu. O que eu vou dizer para ele? Que Jesus é bom. Óbvio que não é só isso, né? Mas só para quebrar. Ou situações difíceis na célula. Eu tenho um desejo de ser um líder um dia, mas eu vivo dando grampo na escala de célula. E é minha vez de falar de oferta. Misericórdia, né? Eu não vou. Não me coloque não. Eu jogava bola com um amigo meu uns 10, 11 anos atrás, inclusive ele faz parte da nossa igreja hoje, e às vezes iam passar a bola para ele, para mim não. Eu nem vou falar que é você, Marco. E usando esse exemplo aqui, com tom de brincadeira, mas muitas vezes a pessoa ela quer fazer parte não, eu quero somar no Life Group, eu quero ser seu braço direito. Então faz isso. Não, eu não posso, eu não consigo. Eu não sei fazer. É um não sei com o coração desejando aprender, ou é um não quero disfarçado de eu não sei? Isso que a gente precisa entender. Não tem problema em não saber, querido. Bem-vindo ao time dos que não sabem. O problema é eu não quero. O pior é os motivos pelo qual não quer. Porque se eu fui salvo,
E é a matemática que eu entendo, querido. Eu não estou falando que eu estou 100% certo, mas é que eu não encontrei nenhuma conta para isso. Nenhuma outra conta para isso. A minha matemática é: eu fui alcançado. Jesus usou pessoas para abençoar a minha vida com as boas novas do Evangelho. Jesus usou vidas para me discipularem há 20 anos atrás. Jesus continua usando pessoas para me discipularem, me treinarem, mentorearem. Qual a outra matemática que eu devo usar, senão eu preciso fazer o mesmo? Eu não consigo, por isso que eu estou falando. Para mim é a matemática imutável. Na verdade, Paulo usou dessa mesma matemática com Timóteo. Aquilo que você ouviu de mim perante muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos, esse por sua vez confia a outros. Essa é a matemática do reino. Eu me esvazio para continuar cheio. Não é o retenho achando que eu vou ter para sempre. A retenção no reino de Deus gera sequidão. Porque aquela figueira que a gente falou esses dias, que estava cheia de folhas, mas não tinha frutos, era uma figueira que estava retendo. Então, e o que aconteceu com ela? Secou. A retenção gera sequidão. Mas quando nós compartilhamos, quando nós transbordamos, isso leva à plenitude. Então, talvez muitas coisas vão ser explicadas na minha vida, nessa minha caminhada e jornada com Cristo, pelo modo que eu me disponho a fazer o que fizeram por mim. Vamos lá. Nessas situações difíceis, nesses desafios, como que ela faz? Ela mantém a paz, nem que seja por fora. Eu lembro quando a gente foi voar a primeira vez de avião, é óbvio. E daí eu sempre tive medo de altura, mas sempre tive medo. Quando eu cliquei no botão de comprar passagem, rapaz do céu, me deu um frio na barriga. Eu já falei isso aqui, eu acho. A história não copiem, não faz muito bem para a cabeça. E eu precisei enfrentar o medo. Eu não vou falar como que eu enfrentei o medo, mas vou falar que no dia do voo, a Thaís também com medo, segurou meu braço, quase não passava sangue. Eu ali pleno, peito estufado, sentado na janela, olhando a janela, batendo umas fotos, por dentro, por fora. E vai dar tudo certo. Daí de repente, tem, botão de FV lá o cinto. Falei, o que aconteceu? A mulher que ia servir a gente na hora, lembra? Ela ia colocar para a gente, nem é muita coisa, né, daqui a São Paulo, mas ela ia colocar, olhou aquilo ali, botou tudo no carrinho e foi. Falei, na nossa vez. Daí ela foi, eu olhei lá para trás, falei, alguma coisa normal não é, porque não é racismo isso, né? Só porque viu eu sentado ali não vai servir? Não pode ser isso. Ela foi para lá, sentou, afivelou o cinto e de repente começou a balançar aquele avião. Rapaz do céu. Falei, Jesus, só para garantir, né? Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Renova a minha aliança contigo, Deus. Então eu fui. Eu confiei que eu ia chegar no outro lugar. A paz por fora estava. Estava se amparando com segurança a minha esposa. Mas por dentro eu estava que nem uma criança. Jesus, amado, segura esse avião nas suas mãos. Então, não tem problema você bater o joelho, querido. Ficar um pouco tenso na hora de ser escalado para fazer alguma coisa no seu life group. Não tem problema algum. Mas vai. Alex, é medo? Vai com medo. Alex, não estou preparado. Quem está? É por isso que você está sendo gerado. Porque não tem a ver com a preparação, tem a ver com a predisposição em querer fazer. Eu posso me preparar para isso à medida que eu faço. A excelência é o resultado da repetição de vezes que não foram tão excelentes. Então, faz, e daí falo, e pede feedback. Eu falei, meu líder, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E aprende a ouvir, porque nem sempre é bom ouvir aquilo que você errou. Mas não, eu acho que você repetiu 10 vezes a mesma coisa. Não precisa. A Bíblia fala que não é por muito falar que seremos ouvidos. Né? Ou você balançou muito a perna, fica tranquilo, vou estar aqui do teu lado. Eu estou contigo. Se você travar, eu assumo e já devolvo para você. Mas eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir, que Deus está sobre a sua vida, o Espírito Santo está sobre você. Nós acreditamos em você, então mesmo que você não acredite, nós acreditamos em você. Vai dar certo, nós estamos juntos. E daí, qual que é o resultado disso? 95 células para a glória de Jesus. Você acha que todo mundo sabia? Não. Alguém precisou iniciar. Alguém precisou desbravar Joaquim e a Boaz. As 2 primeiras células na igreja.
Eu não sei se nasceu duas já de uma vez, porque nessa época só eu estava de graça em outra cidade, então eu não sei se nasceu as duas. Mas eu lembro até hoje, num culto quase ecumênico, mas só de igreja evangélica, ia ter um culto na praça, depois de uma evangelização de todas as igrejas, e o pastor ia pregar, ele pediu para eu pregar, eu lembro até hoje. O pastor tinha acabado de deixar de ser líder de jovem, eu era líder de jovem de uma outra igreja. Ele falou: Alex, prega lá porque hoje é a primeira célula do nosso ministério. Na primeira célula, lembro até hoje, só não estava porque eu fui pregar, até porque eu não era da mesma igreja. E confesso, nunca falei isso para o pastor, fiquei até meio, mas poxa, não pode deixar uma célula, é um evento da cidade. Mas eu nem sabia o que era célula, né? Então eu estava falando daquilo que eu não conhecia. E como a gente tem essa mania feia, né? De falar daquilo que a gente não conhece, não experimenta. E muitas vezes a gente fala, balançando a cabeça, né? A Rafaela, porque eu sei que você falava, eu sei. Só estou falando aqui porque eu sei o quanto Deus transformou a tua vida aqui nesse lugar. Então, como que lida com a pressão? Mantém a paz e confia em Deus? Pede conselhos, né? E pede conselhos de como fazer e encara? Ou se desespera facilmente? Vou imitar alguém que eu sei, acho que vocês não sabem quem que é. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Como lida? Lucas capítulo 5, versículo 2. É alguém que reluz, né, dona Marta? Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam fazendo o quê? No término de uma pesca, isso significa que, deu por hoje, né? Aqueles que pescam aqui. Porque eles tinham desembarcado e estavam lavando as redes, ou seja, deu por hoje. Já cansamos do serviço, para hoje já deu. E é terrível essa sensação, né? Os pescadores daqui, Douglas. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quantos pescadores nós temos aqui? Tem, achei que só tinha 1, 2, tem uns 4, 5. Não apanhar a noite toda, nada, é frustrante, não é? Se foi a noite toda, estavam com vigor a esse momento? Porque além de não apanhar nada, volta, atraca, pega as redes e vai lavar. O trabalho não terminou. Daí termina de lavar a rede e vem um homem. Você uma vez falou de All-Star pisando nas redes, botando um monte de areia na rede. Ei, presta o barco, mas você pilota. E daí eles falaram: a gente trabalhou a noite toda, não apanhamos nada, estamos cansados, estamos frustrados. A esperança de lucro do nosso dia hoje foi por água abaixo, literalmente. Então era uma situação de pressão, querido. Por quê? Porque nós não sabemos as contas que ele tinha que pagar. E deixou em apenas uma ilustração. Então, aquilo que eles falam pode ser muita verdade ou pode ser algo parecido só. É uma dramaturgia. Então, pode ser que eles tinham contas a pagar. Hoje, quem sai e não pega nada, na verdade, já sai na dívida. O barco, quanto maior for mais dívida ele já sai para quitar quando voltar. Então, talvez Pedro ele tivesse algumas coisas para quitar. Ele já estava pensando: o que eu vou falar para as pessoas que eu falei que com o dinheiro da pesca eu ia quitar as dívidas de hoje? O que eu vou fazer? O que eu vou levar para a mesa da minha casa? Hoje vai ser aquele dia que eu vou precisar ter muita criatividade, coragem. E daí chega Jesus e fala: ei, vamos pescar de novo. Então quando ele fala: cara, a gente trabalhou a noite toda, estou cansado, estou com sono. Se é o Alex, eu estou até com raiva, porque eu não peguei nada. Até vi o cardume. Como Jesus queria fazer um milagre, ele já deu aquela ordem, fez um bem bolado com o cardume, né? Passa pertinho, mas dá um migué neles. Não entra na rede. Até vi o cardume. Está escrito onde isso, Alex? Na minha mente isso. Então eu não estou legal. Mas
mas sob essa sua palavra eu lançarei as redes. Pedro estava sob pressão, porque por mais que ele fosse pescador, era algo que ele sabia fazer. Aquilo que ele sabia fazer não foi suficiente para esse dia. Aquilo que ele aprendeu a fazer desde os 12 anos não era suficiente para esse dia. Então ele estava numa pressão. Por quê? Porque no outro dia talvez ele tinha que pegar o dobro. Ou o triplo, se no dia anterior ele não pegou nada. Então ele estava sob pressão. Mas a questão não é se estamos sob pressão. Na verdade, é muito importante que estejamos sob pressão. Alex, eu não sei lidar sob pressão, então eu preciso aprender. Porque nada grandioso é confiado nas mãos daquele que não sabe lidar bem sob pressão. Por quê? Porque tudo é sob pressão. Pedi a mão de uma moça que teve tudo na casa do pai, e é só para você espiar. E assumir ela a partir daquele momento é uma pressão. Se você não sabe lidar sob pressão, talvez o celibato seja para a sua vida. Mas o celibato também é lidar sob pressão, porque não é só não casar, é resistir às tentações de um solteiro para o resto da sua vida. Então também é sob pressão. Empreender é pressão, porque você começa o mês devendo, tem um monte de gente para pagar e depende de Deus para que o mercado aqueça e você consiga vender e suprir todos. Então é sob pressão. Resumindo, o evangelho é sob pressão. Porque Satanás que não dorme vai estar tentando acabar com a sua vida. Deus que também não dorme vai guardar a tua vida, mas vai dizer: ei, você precisa rejeitar isso, precisa renunciar aquilo ali, para alcançar isso aqui, alcançar isso. Eu já falei: meu Deus do céu, somos tudo atribulado, porém não angustiado, perseguidos, mas não desamparados. Essa pressão santa do Senhor forja um cristão forte. Essa pressão leve e momentânea que Paulo diz que nós recebemos hoje, forja em nós um peso de glória maior do que qualquer comparação. Não existe um mártir que decidiu morrer por Jesus que não sabe lidar bem sob pressão. Nós oramos para ser uma igreja do avivamento. Uma igreja do avivamento não é uma igreja que não lida bem sob pressão. É uma igreja que lida, que sabe lidar sob pressão, sabe confiar em Deus. Às vezes não sabe o que fazer, querido. Nem sempre nós vamos saber o que fazer. A questão é: Senhor, pesquei a noite toda, tenho conta para pagar. Eu não queria estar aqui, queria estar dormindo, mas eu vou fazer a sua vontade. Seja feita conforme o Senhor está pedindo. Eu vou lançar as redes, mesmo o meu corpo dizendo que não, mesmo a matemática dizendo que é impossível. Eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. O Senhor é o mestre, filho do carpinteiro. Quem entende aqui de pescaria sou eu, mas eu vou fazer a sua vontade. Eu vou lançar a rede. Por quê? Porque eu reconheço que no meio da pressão a válvula de escape se chama fé. Toda panela de pressão tem uma válvula de escape, e é a fé. Senhor, eu venho a Ti. E se não for o Senhor, eu estou lascado. Lascadinho, como diz o Catarina. Se não for o Senhor, se eu não conseguir acessar a sua vontade, e às vezes Ele não vai falar diretamente, Ele vai usar alguém. E às vezes é alguém até, uma vez eu ouvi, não lembro quem falou, que Deus nos dá o que a gente precisa numa embalagem que a gente não curte ou não gosta, alguma coisa assim. E muitas vezes é o discipulador: esse aí? E muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para nos dar uma palavra de escape, uma palavra dessa válvula que vai aliviar a pressão. Não vai ser diretamente, mas vai ser porque a gente decidiu confiar em Deus e esperar nele e confiar que Ele vai fazer o melhor. E Ele faz. Nem que seja nos 45, nos 47 do segundo tempo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Se ele tivesse cedido à pressão, ele falava: eu amo ouvir o Senhor. Bem que ele ainda não era seguidor até aqui, mas já tinha ouvido falar. Mas eu vou para casa descansar. Imagine se ele tivesse cedido à pressão.
Eu vou tentar fazer alguma coisa, eu tenho muita conta para pagar. Não dá para eu atender a sua vontade agora. Mas no meio da pressão, ele conseguiu entender o que melhor era para fazer. E o melhor a fazer é ouvir Jesus. Outra coisa que a gente precisa identificar. Essa pessoa aceita a correção? Como ela lida com críticas construtivas? A palavra, na frase crítica construtiva, nesse termo, ele divide opiniões. Não existe crítica construtiva, depende de quem ouve. Eu não lembro se foi Freud quem falou, eu lembro só o que foi falado. Ele falou: entre crítica e elogio, eu prefiro ouvir crítica. Por quê? Porque o elogio me dá a falsa sensação que eu cheguei no lugar que eu preciso chegar. E a crítica me tira do lugar que eu não deveria estar. Então a crítica sempre vai nos mover. Agora a gente move para ficar ofendidinho, ofendidinho, ou a gente se move para virar o jogo. Por quê? Porque o que é crítica? Cara, não está legal, então vou melhorar. Ou, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada direito. Então a questão não é o poder da crítica, é o poder da decisão do que você e eu vamos fazer com a crítica. E no caso, quando ela é construtiva, quando aquele que fala tem o desejo que você cresça. Essa é a diferença só. Vem de alguém que ama você, que quer ver o seu bem, por mais que muitas vezes eu e você não entendamos que ela quer ver o nosso bem, mas se vem de uma pessoa assim, então é construtiva. Mas e se vem de alguém desconhecido? Na minha concepção pode ser construtiva também, porque é o que eu faço com as palavras que eu ouço, não é exatamente o que falaram. A pessoa recebe conselhos com humildade, buscando crescimento, ou se ela ouve, se fecha e já fica chateada. O beiço já encosta no chão. Ou pior, esquenta e explode, né? O crente Bin Laden. Imagina que é inimigo, Allahu Akbar, bum! Só de ouvir um conselho, já sai metendo o pé no cachorro que estava dormindo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. É a parábola de Natã confrontando Davi. Todos vocês sabem. Então eu só destaquei um versículo aqui. E esse não quis pegar uma das suas ovelhas. Que era um homem rico que tinha muitas ovelhas. Muitas. Ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre. O homem pobre só tinha uma cordeirinha. A Bíblia diz que ela comia da comida dele, bebia do copo dele, dormia no seu colo. Esse homem que só tinha uma cordeirinha. Então esse homem rico decidiu não pegar da sua abundância de cordeiros, de carneiros e bois para dar de comer aquele viajante. Não, vou pegar daquele que só tem uma. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi, que era um rei, ele estava ali julgando uma causa, era dos atributos do rei de julgar a causa. Davi estava julgando a causa para Natã. Então o furor de Davi se acendeu contra este possível homem. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quem vai lembrar, né? Davi. Isso é só para quem fez EDD. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas. E porque não se compadeceu daquele que só tinha uma. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. De dedo na cara. Versículo 13, eu ouvi ali todas as consequências que viriam sobre a casa de Davi. Versículo 13 diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Uma correção desse nível era da autoridade máxima que existia. Uma correção desse nível precisava ser muito bem arquitetada. Ou seja, quem que julgou a própria causa? O próprio Davi. Só que quando ele foi corrigido e ele entendeu o que ele fez, quando falou: esse homem é você, porque Deus te abençoou, Deus deu a você o governo, e você fez isso e aquilo, mas quando você viu Betseba, você assassinou o marido dela para poder ficar com ela e justificar a gravidez dela, que o filho era teu. Então, ele veio trazendo as consequências, ele se arrependeu não
por causa que ele não queria passar as consequências. Davi sabia que a consequência de Deus é imutável, a consequência do pecado é imutável. Arrepender ou não, você vai passar por ela. A única diferença é que se arrepender e pedir perdão, não passa sozinho. Agora, não quero me arrepender e não quero pedir perdão, beleza, a consequência vem do mesmo jeito, mas é sozinho que vai passar por isso. Eu prefiro passar com Jesus, que pelo menos ele vai me dar graça para fazer o caminho de volta. Só que quando Natan chega e confronta, Davi poderia falar, opa, mais um que eu vou ter que matar agora, mais um está sabendo? Ele podia ter pego a espada, o escorreguei, eu fui abençoar ele, desceu demais a espada, mas ele sabia que aquele homem, ele não estava em nome de um homem, ele estava em nome de um Deus. Então ele entendia que a correção, por mais que tivesse sido feita através de um homem, a correção veio de Deus. Quando nós somos corrigidos, entendemos que a correção vem de Deus, ainda que pela boca de um homem, nós precisamos nos arrepender, queridos, e aceitar a correção, porque por mais que seja um homem falando, Deus que nos ama, que deu seu filho naquela cruz para morrer no nosso lugar, é que está interessado no recálculo da nossa rota. Agora, se Davi achasse que aquilo ali era coisa de homem, Davi teria perdido tudo. Mesmo que ele sofreu algumas coisas, mas poderia ter sido pior se ele não soubesse ser corrigido. Poderia ser muito pior se ele não tivesse aceitado aquela correção. Então a coroa de Davi também o Senhor perdoou o seu pecado. Por quê? Porque ele aceitou a correção, ele soube ouvir. Que a gente possa entender que nenhum cristão passa por essa terra, nem antes, nem agora, nem no porvir, sem que seja corrigido. Alguns deles, como no meu caso, é por várias vezes. E eu não falo isso com orgulho, querido. Porque era bem melhor se eu tivesse sido corrigido menos vezes, se eu tivesse entendido, não sido cabeça dura. Mas eu dou graças a Deus, não pela dor da correção, pelo resultado dela. Porque a gente fica olhando a dor da correção. E daí a gente não quer ser corrigido porque a gente fica calculando a quantidade de dor que a repreensão vai causar. Ei, olha o resultado da correção. O resultado da correção vai fazer com que você retorne ao caminho, ao propósito de Deus mais rapidamente. Você erra o caminho, o GPS fala recalculando a rota. É uma correção, o recalcular é uma correção. Você ouviu e se colocou debaixo daquela correção, daquele recálculo da rota, você volta ao propósito mais rápido. Não ouviu, rejeitou, é sofrimento, gasta mais tempo, o caminho se torna mais longo para voltar. Já vi muitas pessoas que por causa do tempo que se passou, do caminho que se tornou tão longo para fazer de volta, que ela desistiu do evangelho. E ela entendeu, não é por causa das outras pessoas, não, meu coração endureceu. Que Deus nos livre disso. E como fazer isso? Tendo um coração ensinável. Que isso acho que vai estar em quase todas as palavras de liderança, de discipulado. Ter um coração ensinável. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Já ouviu falar isso aqui nesse púlpito? Mitchell. O pastor falava muito, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Será que essa pessoa gosta de aprender e absorver da mesma forma que ela compartilha conhecimento e discipula outros membros? Será que ela treina os outros da mesma forma e intensidade que ela se sujeita e recebe treinamento? Será que ela está pronta para aprender o tanto quanto para ensinar? Tem pessoas que aprendem 2 reticências e elas já querem se colocar para ensinar. Mas quando alguém vai falar, não, Deus conhece meu coração. Está querendo parar meu ministério. Falei, querido, às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma errada e acha que Paulo foi restituído da sua visão e já começou a escrever as cartas paulinas. Foram anos. E ele precisou desenvolver outra profissão porque não dava mais para trabalhar por Roma, porque ele se converteu. Como é que ele ia perseguir agora aqueles que eram da mesma fé? Ele não foi Ananias, orou lá, charabacanta, caiu as escamas dos olhos dele, ele já pegou uma pena e um pergaminho e começou a escrever as cartas paulinas. Não, foram anos. Foi crescendo, foi ouvindo Barnabé, foi tendo experiências. Foi muitas vezes, e essa aqui às vezes dói em nós.
Já olharam para você meio torto na igreja, querido? Imagine para Paulo, que perseguia os cristãos. E agora ele era um deles. E não desviou da igreja por causa disso. Já passaram por você e por causa da pressa, porque é tudo conjectura. Eu não posso afirmar uma coisa que a pessoa fez, eu não sei se ela fez. Passou por mim, nem quis olhar na minha cara. Às vezes era a pressa da pessoa pensando nos problemas, na dívida, e ela passou e nem te viu. Com Paulo acontecia isso. A ponto de quando Deus falou, Ananias, vai lá orar por ele. Eu? O senhor, por acaso, não sabe quem ele é? Ele encerra pessoas na prisão. O senhor agora quer que eu ore por ele? Eu falei, sim, ele é um vaso precioso para mim. Eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Eu falei, não, se for para isso eu vou, para ele sofrer eu vou. Mentira, não está escrito isso. Aceita ajuda com o mesmo coração que oferece ajuda? Muitas vezes a gente quer ser úteis. A gente quer ser úteis. Não, eu sou solícito, o que você precisa de mim? Pode pedir, eu estou aqui para te ajudar. Quando a gente às vezes está numa dificuldade, alguém quer ajuda, não preciso de ajuda, querido. Vai ficar tranquilo. Não tem um coração ensinável. Falando em úteis, o pastor David, eu lembro de uma mensagem, foi lá no Brejatuba. Úteis e essenciais. Eu não sei se esse era o tema, mas você falou a diferença de ser útil e ser essencial. Que mensagem. Mas nem dá para pedir, porque provavelmente não deve ter o esboço dela de novo, né? Assim como aquela das bases que o pastor vivia pedindo para você. Mas é poderosa, de repente Deus dá o manto de novo aí. 1 Reis capítulo 12, versículo 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos tinham lhe dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Só nesse versículo aqui já dá para ver que o cara meteu o pé pelas mãos. Alex, não tem nada de bom nos jovens? Muita coisa boa tem em vocês. Inteligência, perspicácia, vigor, força, conectividade, mas não tem experiência. E o fato de não ter expertise, não ter experiência, faz de vocês ainda aprendizes. Isso não faz de vocês menores, mas faz aprendizes. E se vocês negociarem esse tempo do aprendizado, não vai chegar o tempo da expertise. E talvez com 40, 50 anos vocês vão se arrepender de ter negociado esse tempo hoje. Está existindo uma renca de gente aos 50 anos de idade que gostariam de se arrepende de ter negociado o tempo do aprendizado. Hoje eles não têm aprendizado e têm pouca expertise. Então, Roboão, ele precisava conquistar o povo. Então ele tinha os conselheiros. E os conselheiros geralmente eram os mais velhos. Eram os cabeça mais branca, mais grisalha. E glória a Deus. Se você tem avó, sente e aprendam com eles. Peço para eles contar histórias de quando eles tinham a idade de vocês. Vocês vão ver que a vida de vocês é muito boa. Muito boa mesmo. E esses conselheiros, esses anciãos, estavam ali para aconselhar o rei. Então, o que eles falaram para o rei? Sirva o povo. Ganhe o coração do povo. E esse povo estará com vocês. Eles vão ser pau para toda obra. Daí o que ele fez? Qual que foi a nobre decisão desse cabeçudo? Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos tinham lhe dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele. Se haviam crescido com ele, tinham passado pelas mesmas circunstâncias, amém? Se haviam crescido com eles, tinham passado pelas mesmas situações e provavelmente a mesma idade. Então, se Roboão não sabia o que fazer, o que diz que aqueles jovens saberiam o que fazer? Se eles tinham crescido com ele, ou seja, não precisa ser sábio, só um pouquinho inteligente para saber que ia dar muito ruim aqui. Ele perguntou, o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com eles responderam, onde faltou expertise, sobrou arrogância. Diga o seguinte a esse povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim, se meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Israel rejeitou aquele rei
rejeitou até a casa de Davi. Esse rei enviou um mensageiro, mataram esse mensageiro, e Roboão meteu o pé pelas mãos, porque resolveu fechar o coração dele para o ensinamento. Ele resolveu não ter um coração ensinável. Por quê? Porque quando ele consulta aquela galerinha que cresceu com ele, ele emite um recado: eu vou consultar a mim mesmo. Eu vou ouvir a mim mesmo. Eu vou ouvir aqueles que pensam igual a mim. Eu vou ouvir aqueles que têm as mesmas referências que eu. E ele comete um engano terrível. Se ele parasse para ouvir os mais velhos, o resultado aqui seria outro. Então, queridos, coração ensinável. Nós seremos sempre tentados a saber que sabemos tudo, a achar que sabemos tudo. Sempre. Sempre seremos tentados a achar que sabemos tudo. E quando sermos tentados nisso, que a gente possa abrir o nosso coração e falar: eu preciso aprender mais coisas. Uma das coisas que não é uma regra, amém, querido? Nem uma doutrina. Muito aprende quem muito pergunta. Muito aprende quem muito pesquisa. Muito aprende quem muito corre atrás. Se você não vê essas características nas pessoas que você está tentando formar, se eles não perguntam muitas coisas, se eles não correm atrás de muita coisa, se eles não estão muito aptos a aprender, por mais que eles tenham habilidades e dons, espera mais um pouco. Leva um pouco mais adiante. Ajude-o a cultivar um coração ensinável, um coração que é uma terra fértil. O que é terra fértil? Aquela que absorve a semente e permite que ela germine. É o coração da parábola do semeador. Último. É um exemplo para os demais. Ela inspira outros membros do Life ou do ministério por meio do seu comportamento, atitudes e serviço. Mostre-me alguém que não serve, e eu aponto a você alguém que jamais será copiado. Ele inspira outros membros do Life ou ministério por meio do seu comportamento, atitudes e serviço. Assumir responsabilidades sem esperar títulos demonstra liderança nata. Vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei. Algumas pessoas chegaram a mim em novembro para dezembro e falaram: nossa, parabéns, Alex, você sempre quis isso, né? Você sempre trabalhou por isso. Eu nunca quis. Pelo menos eu nunca falei, eu nunca falei que eu quero o que eu queria. Ano passado, talvez um pouco mais de um ano, começou a ter um desejo um desejo meio louco de plantar uma igreja no bairro que eu morava, porque os meus amigos que me levaram para Cristo, inclusive os filhos de pastores, estão todos desviados. E por conta de gratidão, como gratidão, eu gostaria de plantar a igreja lá. Ser pastor é uma outra coisa, eu gostaria de plantar uma igreja lá, mas desvaneio. Pode ser que Deus abençoe e isso aconteça, mas já existem pessoas que pregam lá e que estão abençoando aquele bairro. Mas eu nunca falei isso. Daí eu perguntei para uma dessas pessoas: mas por que você acha que eu sempre quis isso, que alcancei o meu nirvana espiritual? Por que você acha que eu alcancei o meu sonho? Eu falei: porque você sempre serviu, eu sempre vi você fazendo as coisas no reino, na igreja, sempre vi você se envolvendo com as coisas. Eu falei: isso é coisa de crente? Eu não entendo que talvez isso seja uma coisa de algumas pessoas, dos iluminados, daqueles que foram, dos poucos que foram escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não, querido. Não. Sendo sincero com vocês, não. Eu sou muito feliz com a nossa igreja, porque todos nós temos oportunidade de servir. E não é só segurar uma placa, não é só estacionar um carro, nós estamos ajudando a salvar vidas. Então, queridos que estão aqui, que talvez você nunca preencheu aquela escala, permita-me ser sincero, se não permitir, serei da mesma forma. Escala não era um nome dado na igreja primitiva. Paulo
apóstolo de Cristo, escravo do Senhor. Nós substituímos escravo por escala. E se o coração for o mesmo, não tem problema algum. Nós víamos os diáconos na igreja e os critérios para ser um diácono. Para servir a mesa do órfão e viúva. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então, queridos, eu faço o mínimo quando eu faço alguma coisa que ocupa um dia do meu mês. É um mínimo, e eu não estou menosprezando, glória a Deus pelo seu coração, glória a Deus pela sua vida, mas será que a gente não poderia perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja de mim, que eu ainda não tenho entregado ao Senhor? O que o Senhor plantou em mim, que ainda não está germinando? Que forma o Senhor deseja me usar para que outras pessoas possam te conhecer, eu ainda não me dispus? Parte do meu tempo no Evangelho foi sem que o meu casamento estivesse estabelecido no cartório. Então eu não podia ministrar no culto. Mas existia um púlpito lá fora, querido. Inclusive eu conheci o pastor Michel numa época dessa, evangelizando nas ruas. Sempre existia alguém com fome e sede de Cristo. E eu não estou falando isso para me soberbecer de longe de mim. Longe de mim, mas não é dever de nós que estamos à frente da liderança, ou apenas nosso, de carregar a mensagem da cruz, querido, de servir uns aos outros. Não. Bem-aventurado o servo que for achado assim, servindo os seus conservos. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, se eu desejo me parecer um pouco com Cristo, o que é que eu preciso fazer? Servir. Então não, queridos, não é porque eu busquei. Foi porque foi o único lugar que eu encontrei que alguém estava interessado em minha vida, de um modo legítimo. E esse alguém era Cristo. Foi o único lugar que eu encontrei alguém que morreu por amor a mim e que me chamou para um benefício exclusivo meu, que foi a salvação, porque ele pertence aos céus, mas eu não. Foi o único lugar que eu encontrei a possibilidade de fazer alguma coisa por alguém que fizeram para mim, que é servir, que é caminhar a segunda milha. Então não, queridos. O que está acontecendo é porque Deus decidiu fazer. Mas também porque Ele encontrou alguns atributos que eu não julgo que tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, em busca do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Então quero repetir: assumir responsabilidades sem esperar títulos demonstra liderança. Se nós esperamos alguém pedir para fazer aquilo que a gente poderia fazer, a Bíblia nos chama de servos inúteis. Alex, qual que é uma das características que eu sei que eu posso ter um tino para liderança? Quando eu assumo responsabilidade sem esperar títulos, tapinha nas costas, meu nome na projeção. Eu faço porque tem que ser feito. Por que você faz? Porque precisa ser feito. Simples assim. Eu não recebi um título da minha mãe de honorável filho, o filho do mês, porque eu lavei a louça. Eu não fazia mais do que a minha. Vocês devem estar ouvindo bastante, né? Na idade de vocês. E é uma das maiores verdades, que se a gente entender, quando a gente entende que tem coisas que a gente não faz mais do que a nossa obrigação, nós estamos prontos para o outro nível. Qual outro nível? Eu vou fazer aquilo que é além da minha obrigação. Aí nós somos exemplos para os demais. 1 Timóteo capítulo 4. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Paulo, ele não falou só para ser exemplo. Ele esculpiu a imagem de um cristão verdadeiro
Palavra, conduta, amor, fé e pureza. E todas essas coisas são geradas interiormente, só que manifestadas exteriormente. Nenhuma dessas coisas é impossível de ser reconhecida, todas elas. Isso é gerado aqui dentro, mas precisa sair para fora. Precisa sair para fora, porque se não sair para fora é impossível ser um exemplo. Paulo falou, não apenas gere no seu coração a palavra, a conduta, o amor, a fé e a pureza, Timóteo, mas que isso possa vir para fora e você se torne um exemplo por conta dessas coisas terem sido geradas dentro de você. O que nos torna cristãos não é frequentar a igreja. Satanás frequentava o céu. O que nos torna cristãos verdadeiros, aptos a assumir uma liderança. Exemplo, na palavra, eu preciso gastar tempo na palavra, na conduta, eu preciso vigiar a forma que eu falo, que eu ando, que eu visto, que eu olho. No amor, a forma que eu trato as pessoas, elas veem Jesus, através do meu tratamento, elas veem o Alex. Na fé, quando todo mundo está dizendo que não vai dar certo, você fala, Cristo quer que dê certo. E se Ele quer que dê certo, eu creio que vai dar certo, e vai dar certo ponto final, porque Ele quer, e as coisas vão dar certo. Ou diz o contrário, não, está todo mundo dizendo que vai. Falo, não, mas Jesus falou que não vai, então não vai. Porque se eu creio, eu preciso agir de acordo com o que eu creio. E a maioria dos profetas arranjaram para a cabeça por causa disso. Eles falaram diferente de todo mundo. E aconteceu conforme aquilo que eles falaram, porque era Deus falando. Até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, dedique-se a elas. Dedique-se a elas, gaste tempo com isso. Ocupe a sua mente com isso, entre em crise com isso, escreva no seu espelho isso. Que as nossas redes sociais não sejam um muro de lamentação ou declaração da nossa ofensa, mas que seja um lugar onde as pessoas, eis aí alguém que está tentando se parecer com Jesus. Medite essas coisas e dedique-se a elas. Dedicação vai exigir de nós aquilo que a gente não sabia que tinha disposição a oferecer, para que o seu progresso seja visto por todos. Alex, então eu tenho que me amostrar, como dizem por aí? Não, mas o fato de eu me esconder em Cristo Jesus vai fazer com que as pessoas vejam Cristo sendo gerado na nossa vida, e quem vai receber a glória toda é Ele, porque Ele aparece à medida que nós nos escondemos nele. Então, para que todos vejam o seu progresso, qual que é o progresso? De me diminuir perante a verdade de Deus, e a verdade de Deus cresça e seja estabelecida, e o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Um médico, por melhor que seja, se ele estiver doente naquele hospital, ele se torna paciente. Então nós não precisamos ser supermans gospels. Precisamos, uma coisa que eu aprendi aqui, o pastor Michel sempre foi, ele falou, Alex, não esconda a sua vulnerabilidade. Porque confiança verdadeira é somente sobre aqueles que mancam. Ele mesmo disse várias vezes, eu não confio em alguém que não manca. Enquanto a gente fica tentando compensar com a outra perna para esconder a nossa manquidão, manqueadura, sei lá como que é o nome, as pessoas vão falar, não, ele não é sincero, porque ele não demonstra feridos. Ei, não tem problema algum. O que nos faz diferentes não é o fato da gente tentar enganar os outros, que a gente não erra, ou parecer para as outras pessoas que somos a igreja perfeita. Que nos distingue é a presença de Deus, e mais nada. E o quanto nós tentamos ao máximo, através da dedicação, mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ser, por causa da palavra de Jesus, por causa dessa presença. A presença de Deus nos constrange tanto, a ponto de falar, meu Deus, eu preciso
parar de entristecer ao meu Senhor e me moldar conforme a sua palavra. E aí eu não preciso de ninguém para dizer, faça isso ou faça aquilo. Não porque eu não preciso por arrogância, mas é que eu permiti tanto que a palavra me constrangesse, que eu falo, meu Deus do céu, eu vou me dedicar a isso. E é o modelo, é o tempo que eu vou me dedicando a isso. Eu vou aprendendo, eu vou me moldando, eu vou me transformando, até que eu vou me adequando à estatura de varão perfeito. Cuide de você mesmo e da doutrina. O que é doutrina? Aquilo que nós aprendemos através das Escrituras, mas aquilo que nós aprendemos como cultura da paz, como aquilo que nós caminhamos como igreja, como aquilo que nós não abrimos mão porque foi estabelecido sobre um princípio bíblico. Até porque discipulado nem é algo, doutrina da paz, é doutrina da Bíblia. Tem gente que acha lá na Pastete eles seguem o discipulado. Não, a Bíblia fala para a gente, não é por causa da Pastete, é por causa da Bíblia. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Se coloque de pé, queridos. Quando nos ouvem, quando me ouvem, quando te ouvem, aquilo que é ouvido gera salvação. Quando Paulo falou, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. E essa palavra, essa pergunta precisa incomodar a gente. Aquilo que estão ouvindo de nós, aquilo que os nossos lábios produzem, aquilo que nós falamos, aquilo que permeia as nossas conversas, as nossas horas de conversa, produz salvação, gera expectativa da vinda de Cristo, ou é morte, murmuração, lamento, dor. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, e por ser exemplo, também salvará os que te ouvem. Eu gostaria de finalizar orando por aqueles que ainda não lideram e também não discipulam. Queridos, é mais do que o nosso clamor. É um clamor de Cristo que ecoa até os dias de hoje. Orem para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, e nos nossos dias é muito maior do que naquele tempo. Embora eu creia que Jesus esteja falando isso olhando através dos séculos, olhando para os nossos dias hoje. Ei, orem, porque tem muita coisa para fazer, mas existem poucas pessoas fazendo. Existem muito trigo para colher, mas existem poucas colheitadeiras. Existem muitas almas e vidas para cuidar, ganhar, discipular e liderar, mas nem todos estão aptos. Alex precisa estar perfeito, quase um querubim para discipular e liderar? Não. Eis o motivo pelo qual nós lideramos. Mas precisa ter um desejo ardente no coração de que exista mais dele em nós do que nós mesmos. Precisa existir um desejo ardente no nosso coração de não rejeitar a correção, de ter um coração ensinável, de desejar ser um exemplo, de entender que muitas pessoas vão alcançar a salvação em Cristo, no nosso posicionamento, queridos. E isso é sério demais, porque do contrário Paulo não falaria, fazendo assim, você salvará você mesmo e aqueles que te ouvem. Porque se você fizer o contrário, você mesmo ficará sem salvação, e também aqueles que te ouvem. É só a gente fazer o versículo de trás para frente. Então você que está aqui, eu gostaria de orar com vocês. Você que ainda não discipula, mas deseja discipular. Você que ainda não lidera, mas deseja liderar. E antes de você vir, mais um quesito. Mas você deseja passar por um processo onde essas características e muito mais outras serão procuradas em você, serão buscadas. O fruto vai ser buscado, ainda que chacoalhe a figueira.
E se desejar dar fruto, ele vai aparecer. Não é, eu até quero discipular, porque eu acho legal a visão de vocês. Não fala nem a nossa, fala de vocês. Acho legal essa visão de vocês de cuidar dos outros, da vida dos outros. Não, então fique, querido. Mas se você deseja, eu desejo atender a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Mas eu desejo de me enquadrar, de entender o processo que isso vai ser necessário eu passar. Eu quero ser identificado como um futuro líder, como um novo líder. Eu quero ser identificado. Quando procurar, eu desejo ser encontrado. Eu desejo que o Espírito Santo trabalhe em mim, para que quando for procurar um fruto na figueira, eu seja encontrado. Se você é assim, então eu quero orar com você. Sai do seu lugar, por gentileza. Se você está aqui e falar, eu quero. Eu sei que talvez vai doer, eu sei que talvez vai custar. Eu nem sei o quanto vai custar de mim para eu ser um discipulador. Ei, a salvação é de graça. O discipulado custa tudo o que você tem. A salvação é de graça, mas o discipulado vai custar muito de nós. Talvez mais do que momentaneamente estejamos dispostos a entregar. Porém, seremos participantes do maior projeto que toda a terra já viu. Esse projeto idealizado por Deus, o Todo-Poderoso, impulsionado, estabelecido aqui por Jesus Cristo, impulsionado pelo seu Espírito Santo que mora dentro de nós. Existem uma seara muito grande. Deus continua pedindo, Jesus continua pedindo para orar para que Deus envie os trabalhadores. E talvez eu esteja diante da resposta dessa oração. Talvez estejamos diante das pessoas que Ele falou que enviaria. Nós estamos orando ao Pai, Senhor, envia trabalhadores. Eu creio que estamos diante da resposta dessa oração, de que pedimos ao Senhor, envia, e Ele tem enviado, envia, e você tem se disposto, envia, e você está aqui, querido. Não tem nada mais nobre do que entender quando João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele seja conhecido, ainda que eu fique no anonimato. Importa que ele brilhe, ainda que eu fique num bastidor. Pai, em nome do seu Filho Jesus, comece a pedir, querido, comece a orar, comece a falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui, Pai. Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer as situações que ainda são como barreiras diante de mim. Pai, estou aqui, Senhor, me entregando por inteiro. Estou me entregando por inteiro, Pai. Estou entregando por inteiro, Senhor. Aquelas reservas estão aqui. Eu não vou esconder mais as reservas, estão diante do Senhor, Pai. Eu não vou mais esconder as reservas, estão aqui, Pai. De ti. Todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória
e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, em nome do seu Filho Jesus, estamos em sua presença, Deus. Nós estamos aqui, Pai, porque entendemos que não tem a ver com as nossas habilidades, ainda que saibamos que o Senhor vai usá-las, mas tem a ver com o coração, Pai, totalmente entregue ao Senhor. Senhor Deus, não é um reino terreno que o Senhor veio estabelecer, não tem a ver com as posses que temos ou que desejamos ter, Pai. Tem a ver com um reino inabalável, incorruptível, um reino, Pai, onde a ferrugem e a traça não corroem, Pai amado. Tem a ver com um lugar onde o Senhor está chamando as pessoas para entrar e deseja usar a vida dos seus filhos para ser os porta-voz dessa notícia, para ser aqueles que conduzem, Pai, que com o pouco que sabem, que possam transbordar sobre aqueles que não têm nenhum conhecimento. Pai amado, que aquilo que o Senhor já tem derramado na vida dos seus filhos, culto após culto, Tadel após Tadel, discipulado após discipulado, life group após life group, TSD após TSD, Senhor Deus, que isso seja como um rio que flui e alcança outras vidas, Pai. Senhor Deus, que possamos entender que ser chamados para ser um agente do seu reino, ser chamado para fazer parte da expansão do projeto mais nobre que existe, que é o reino do Senhor aqui na terra, Pai. Vai exigir de nós, Pai, ser parecidos contigo, Pai. Porque, Senhor Deus, nós não carregamos uma carta impressa ou escrita à mão, Senhor Deus. Nós somos cartas vivas desse reino. Nós somos cartas vivas, Pai amado. As pessoas, elas vão olhar para nós e vão lembrar do Senhor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que os seus filhos se posicionarão e se colocarão, Pai, como aqueles que te ouvem e atendem ao seu chamado. E quando olharem para eles, não verão os traumas do passado, não verão os títulos que eles tiveram, Pai, seja eles quais forem. Não verão, Pai amado, os erros ou as más decisões, não, Pai. Eles verão uma vida redimida no Senhor, uma vida resgatada no Senhor. Eles verão o escrito do Senhor na vida dos seus filhos. Eles serão como cartas vivas que anunciam o reino de Deus e que anunciam que esse reino chegou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que não seja um ato apenas de emoção. As nossas emoções são, sim, acessadas nesse momento, mas que não seja uma atitude de apenas emoção que fez com que eles viessem aqui na frente, mas de uma decisão, Senhor Deus, consciente de que existe sim um ecoar da oração que Jesus nos mandou fazer, de pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, que eles sejam respostas dessa oração, que eles olhem para as pessoas, Pai amado, e sintam compaixão, Senhor Deus, por essas vidas, e se coloquem diante de Ti, aptos para fazer o que for necessário, para mudar o que for preciso, para se tornarem pessoas que representem o Senhor diante das pessoas lá fora. Senhor Deus, existem muitas vidas ainda, Pai, mas eu posso, com paz no coração, pedir ao Senhor: mande-as, Pai, aqui, mande-as para cá, Pai amado, porque nós temos sim pessoas que possam cuidar delas, mas eu também te peço, Senhor, envie-os daqui lá para fora, Pai, porque existem muitos que precisam aprender o caminho, e eles serão aqueles que vão dizer o caminho. Eles serão aqueles que vão fazer como João Batista fez, preparando o caminho do Senhor para que as pessoas encontrem esse reino inabalável, incorruptível, porém acessível, Pai. Em nome de Jesus, Pai, forge o coração do seu filho, que a verdade que muitas vezes fere possa ferir o coração deles, e que nessa ferida, Pai amado, o Senhor venha plantar, Pai, o seu DNA, a sua natureza. Fere-os com sua palavra, com seu amor, com a sua verdade. E cicatriza essa ferida, Senhor Deus, deixando esse coração firme
inabalável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido.